Boa tarde, pessoal. Estou aqui para falar para vocês e discutir junto com vocês sobre um tema que foi pedido no que se refere à depressão pós-parto. Inicialmente, é importante nós considerarmos que os sentimentos de pesar e de tristeza são naturais e são vividos pelo indivíduo durante a sua existência, mas eles se diferem de uma depressão patológica, uma vez que os sintomas se intensificam. A depressão patológica, ela é caracterizada pelos seguintes sintomas. O sujeito, ele vai apresentar um humor deprimido de maneira intensificada. Nesse sentido, ele vai perder o interesse pelas atividades que o rodeiam. O mundo externo não vai mais interessar, ele não vai sentir mais motivação. Quando nós falamos sobre gestação, é importante nós considerarmos que a gestação se configura como a passagem de um período para outro. Ela se configura como um momento de transição, assim como um momento de crise. O que não quer dizer que a crise seja necessariamente vivida como algo negativo, uma vez que a crise é um movimento natural vivido pela mulher, mas dependendo da forma como ela vai vivenciar esse momento, ele pode se tornar caótico ou não. A gravidez, ela pode ser considerada como um momento de crise. Por quê? Porque expectativas vão ser geradas por essa mulher referentes ao bebê. Se nesse espaço de tempo a mulher ela perde o marido, por exemplo, esse acontecimento pode gerar uma crise. Como também a passagem de ser filha para ser mãe, porque a mulher vai deixar de ser filha para assumir uma nova identidade, que é a identidade de ser mãe. O puerpério, ele é um momento que ocorre após o parto, que tem duração de aproximadamente 3 meses. Essa fase ela é caracterizada por existir nela momentos de euforia, assim como momentos de ansiedade. Porque vai ser nesse momento em que a mulher ela vai começar a se adaptar às necessidades do bebê, assim como a rotina familiar ela vai ser modificada e a da própria mulher. Então, é importante salientar que nessa fase, nesse momento, transtornos mentais, eles são mais possíveis, eles têm mais probabilidade de acontecerem. Então, a maternidade, ela vai ser uma fase em que mudanças biológicas e subjetivas irão ocorrer na vida da mulher. Por isso que é um momento considerado como progressivo e regressivo. Progressivo porque a mulher, ela vai precisar amadurecer enquanto mãe, ao passo em que ela vai regredir no que se refere a lembrar do papel enquanto filha, no tempo em que ela era filha. Tudo isso vai contribuir para a estruturação psíquica dessa mulher enquanto mãe. Nesse sentido, as novas responsabilidades que a maternidade vai trazer para a mulher pode deixá-la deprimida, fazendo com que esse momento do puerpério possa sofrer alterações. As 3 alterações que podem ocorrer são tristeza materna, conhecida como baby blues, psicose puerperal e depressão pós-parto. A tristeza materna, ela é um estado breve, é um estado natural que ocorre após o parto. Ele é caracterizado como um estado em que traz irritabilidade, choro, indisposição, ansiedade. Só que a mulher ela pode permanecer nessa fase. A psicose puerperal é considerado como um estado mais grave, porque a mulher ela vai apresentar comportamentos em que delírios vão ocorrer, confusões mentais, agressividade contra o bebê,
podendo até cometer o infanticídio. Então, é importante que a intervenção psiquiátrica seja realizada. O suicídio também é algo que pode acontecer quando a mulher está vivenciando esse estado chamado de psicose puerperal. Então, é importante que a intervenção psiquiátrica ela seja realizada de forma imediata. A depressão, ela se configura como uma frustração após o parto. É um momento em que as expectativas foram quebradas. Então, a mulher, ela vai apresentar um estado mais severo, assim como um pouco mais grave do que a depressão materna. Muitas coisas podem influenciar a depressão pós-parto. São elas as expectativas quebradas em relação ao bebê. Então, se ele nasce com alguma deficiência, essa expectativa ela é quebrada. Se a mãe ela é mãe solteira, se existe histórico de depressão na família. Nesse sentido, como é que se sabe se uma depressão ela pode ser considerada como patológica? Ela é considerada patológica a partir da intensidade dos sintomas. A intensidade dos sintomas é o que irá diferenciar uma depressão patológica de uma depressão ou tristeza natural que todos nós vivemos em algum momento da vida. Se nós formos pensar, quando é que a depressão pós-parto ela aparece? Ela não aparece ou pode não aparecer de imediato após o parto, mas sim após 1 ano após o parto. Então, é interessante que os familiares e que a própria mulher estejam atentos aos sintomas que podem surgir. E aí, a depressão, ela pode aparecer em um grau mais leve, em um grau moderado e em um grau grave. Então, nós podemos pensar de que forma agem os medicamentos. Os medicamentos, eles vão agir de forma a atenuar os sintomas, o que não quer dizer que o motivo latente da depressão pós-parto também esteja sanado. Nesse sentido, é importante que se faça a combinação entre medicação mais psicoterapia. Assim, eu considero importante falar sobre o luto que é vivido em uma gestação na qual são quebradas expectativas referentes à maternidade. Primeiramente porque a mulher ela vai passar a ter outra identidade, que é a identidade de mãe, vai passar da identidade de filha para a identidade de mãe, assim como a perda de alguma expectativa, o que se configura como um luto. Freud, ele diz que o luto, ele é uma reação a uma perda, seja ela simbólica ou seja ela real. E é importante que se haja a elaboração dessa perda. Caso contrário, o luto pode se configurar como patológico. Nesse sentido, para além do luto, está a melancolia, que é caracterizada por Freud como um desânimo profundo. O sujeito, ele não vai ter nenhum tipo de interesse pelo mundo externo e vai começar a se depreciar. Nesse sentido, se nós formos considerar uma gravidez em que a mãe ela paralisa, em que a mãe ela fica nessa fase em que o luto não é elaborado, ela vai começar a se autodepreciar, ela não vai conseguir investir a sua energia nos cuidados com o bebê, assim como não vai se sentir capaz de fazer isso. Assim, a mãe vai se alienar, porque ela não vai conseguir investir a sua energia nos cuidados com o objeto, que é o filho. A liberdade e a beleza, elas podem colaborar para que a depressão pós-parto aconteça. De que forma? A mãe, ela pode perder a liberdade e a beleza. E a partir do momento que ela se recusa a elaborar essa perda, esse luto, ela vai começar a entrar
em um estado depressivo. Assim, a gravidez vai se tornar um estorvo, ela vai ter dificuldades para manter uma relação com o filho, uma relação saudável com ele. A Winnicott vai falar sobre a relação mãe-bebê, principalmente os primeiros anos de vida. Nos primeiros anos de vida, a mãe e o bebê são como se fossem uma pessoa só. Então, esses anos de vida, eles são essenciais para que a estruturação do ego do bebê seja desenvolvido. Se uma mãe ela não se sente capaz de manter uma interação com o filho, seja através do olhar, seja através do toque, todos esses acontecimentos, todos esses atos que não foram realizados por ela poderão futuramente acarretar em um ego desestruturado da criança. Nesse sentido, o ego do bebê, ele precisa desse apoio materno, ele precisa dessa comunicação que deve existir entre a mãe e ele. A comunicação mãe-bebê se dá através do olhar e através do rosto. Quando o bebê ele olha para a mãe, ele não vê a mãe, ele vê ele mesmo. Por isso, a importância da mãe ter essa comunicação, que segundo Winnicott, ela chama de holding materno. Se nós formos pensar na prevenção relacionada à depressão pós-parto, nós podemos pensar que ela pode ser prevenida se o parceiro apoia a mulher, se um diagnóstico precoce para a depressão pós-parto é realizado, se a família também apoia e tem um vínculo emocional saudável com essa mulher. Para finalizar, eu deixo para vocês uma reflexão referente à maternidade real e à maternidade ideal. A depressão pós-parto, ela pode acontecer com qualquer mulher, dependendo das circunstâncias. Mas a maternidade ideal e a maternidade real, que vem sendo difundida através das redes sociais, através dos meios de comunicação, pode de maneira incisiva influenciar para que a depressão ocorra. Cada mãe, ela tem uma forma, ela aprende a ser mãe. Várias são as normas, vários são os Instagrams que nós encontramos de mulheres que são muito felizes na gravidez ou de mulheres que se encontram esgotadas na gravidez. Assim como também encontramos Instagrams de mulheres ensinando outras mulheres a serem mães. Então eu proponho vocês a pensarem se menos ideais existissem, se menos regras existissem, se cada mãe, a seu modo, aprendesse a ser mãe, crescendo e cuidando do bebê, assim como o filho vai aprendendo a ser filho à medida que cresce ao lado da mãe.